Olá pessoal, nesta aula nós vamos falar um pouquinho de módulo, que é pré-requisito para a gente discutir um pouco a respeito da função modular. Então, a primeira coisa que eu falo para vocês, a primeira coisa que a gente inicia a nossa discussão é o seguinte. Primeiro a definição de módulo, que é o valor absoluto de um número, seja x um número pertencente ao conjunto dos números reais, Então, x um número real, a gente denota módulo desse número ou o valor absoluto desse número. É esse número dentro dessas duas barrinhas, Então, isso aqui a gente chama módulo de x, Ou nós chamamos também valor absoluto de x. E isso está relacionado diretamente com o seguinte: de acordo com a definição, módulo de um número é ele mesmo se ele for positivo ou até mesmo zero. Então, é ele mesmo se x for maior ou igual a zero e é menos ele se ele for um número negativo. Essa definição resulta no seguinte, Então, a gente pega aqui como alguns exemplos, esse seguinte resultado. Nós temos, por exemplo, módulo de 2. Aí eu pergunto para vocês, 2 é o quê? 2 é um número positivo? 2 é um número positivo, então a gente cai nessa. Se for positivo, o módulo de x é ele mesmo. O módulo de 2 é o próprio 2. Beleza. E módulo de menos 2? Aí eu tenho que olhar o seguinte, menos 2 é um número negativo, então o módulo dele é menos ele. Então isso quer dizer que o módulo de menos 2 é menos o próprio menos 2, que vai dar 2 positivo. Levando a mesma lógica, módulo de, por exemplo, menos raiz de 3 é igual a raiz de 3. E módulo de 3 sobre 2 é igual ao próprio 3 sobre 2. Em suma, a gente diz o seguinte, que de uma forma mais elementar, de uma forma não tão com rigor matemático, eu digo que dessas barrinhas aqui só saem valores positivos. E como que isso acontece? É levando essa definição em consideração. Então, do módulo a gente tem algumas propriedades aqui que eu preciso mostrar para vocês, que são propriedades, na verdade, de extrema importância aqui no nosso estudo dos módulos, Vou colocar aqui, propriedades. A primeira propriedade, é que o módulo de qualquer número, ele vai ser sempre um número positivo, ou o zero, se caso esse número for zero. Então, o módulo de qualquer número é sempre um valor maior ou igual a zero. A segunda propriedade diz o seguinte, que o módulo de um número é zero se e somente se esse número for o próprio zero. Senão sempre vai dar um valor positivo. A terceira propriedade diz o seguinte, que o módulo de um número que multiplica o módulo de outro número, isso aqui sempre vai ser igual o módulo de um número que multiplica o outro. Propriedade quarta
que diz o seguinte: um módulo elevado ao quadrado, como o quadrado sempre vira positivo, né, a mesma coisa do próprio número elevado ao quadrado. Outra coisa é desigualdade triangular, né? Que o módulo de um número mais outro é sempre menor ou igual o módulo de um mais o módulo do outro, né? A sexta propriedade diz o seguinte, né? Que o módulo da diferença entre dois números é sempre maior ou igual que a diferença dos módulos desses mesmos dois números. Penúltima propriedade 7, né? Diz o seguinte: se o módulo de um número é menor que um valor A, sendo A um número pertencente ao conjunto dos reais, e esse A for um número positivo, né? Significa que esse número sempre estará entre menos A e A. E a última propriedade 8, que diz o seguinte: que se o módulo de um número for maior que esse A, e esse A for um número positivo, por que esse A tem que ser positivo? Porque daqui de dentro não sai nada negativo, né? Dentro do módulo. Então, automaticamente, esse A tem que ser um positivo para isso aqui, essa propriedade 7, essa propriedade 8, ela ter condição de mostrar isso aqui, porque senão não tem solução, né? Do módulo não sai negativo. Então, ou esse número é menor e igual a menor esse menos A, ou esse número é maior que o A. Isso a gente consegue verificar. Isso aqui, essas duas propriedades aqui, elas dão embasamento para as nossas equações modulares, inequações modulares. Beleza?